Olá, seja bem-vindo ao canal Alfa Ômega 7. Hoje daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 1, versículo 46 ao 56, onde nós vamos estudar o Cântico de Maria. Mas antes de começarmos a ler, feche seus olhos para que a gente possa orar a Deus pedindo uma orientação. Ore comigo. Querido Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ler a Tua palavra. Nos ajuda a entender, te pedimos orientação e sabedoria. Que assim seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós já estudamos aqui que Maria ela foi visitar Isabel. No versículo 39 ao 45, Maria foi visitar Isabel na região montanhosa de Judá. E chegando lá, Maria ela faz uma saudação. Provavelmente naquele tempo era Shalom. E quando Maria ela faz essa saudação, Isabel, o filho que estava no seu ventre, logo se estremeceu de alegria. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. É uma honra para mim receber aqui a mãe do meu Senhor. Mas a conclusão que chegamos, que o versículo termina é: Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. E nessa conversa entre Maria e Isabel, Maria ela entoa um cântico, que é o que nós iremos estudar agora. Se você não assistiu o vídeo anterior, vai estar aparecendo aqui no card, viu? Vamos então ao versículo 46 ao 56. Então Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurado, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Amparou Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Mas agora vamos examinar verso por verso e deixar que a Bíblia se explique. Primeiro, Maria disse: A minha alma engrandece ao Senhor, ou seja, a minha alma te exalta, Senhor. A minha alma exalta a ti, te engrandece, e que tua graça ela cresça cada dia mais, e que eu diminua. Maria está deixando claro o seguinte: Senhor, que tu cresça e que eu diminua. Maria está deixando claro que a exaltação não é dela, a exaltação é diretamente para o Senhor. O seu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Maria está dizendo que o espírito se alegrou em Deus, ou seja, a alegria de Maria não era apenas uma emoção, mas sim que a alegria de Maria era espiritual. Ela se alegrou em Deus, o seu Salvador. Maria, ao mesmo tempo, reconhece a Deus como único e Salvador, como Salvador de toda a humanidade. Versículo 48, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Veja bem, Deus se atentou para a humildade da sua serva. Maria, uma jovem simples, humilde. Deus poderia ter escolhido outras pessoas, outras mulheres, para dar à luz ao seu filho, Jesus, mas Ele escolheu Maria.
pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ou seja, Maria será uma bem-aventurada. Todas as pessoas irão lembrar de Maria por geração em geração. Lembrar de quê? Lembrar que dela veio o Salvador de todo mundo. Lembrar que dela veio o menino Messias. Então, a palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz é Maria e será lembrada de geração em geração. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Maria ainda exalta o Senhor. O poderoso me fez grandes coisas. Que grandes coisas? Que através dela viria o Messias. Que ela daria a luz. Que o Espírito Santo ia gerar nela Jesus. Mas então Maria ainda diz: santo é o seu nome. E isso é verdade. Jesus, ele é santo, ele é puro e separado. Jesus, ele é diferente dos seres humanos. Ele é único Deus verdadeiro. Ele é santo e o seu nome está acima de todos os nomes. Mas então, versículo 50 diz que a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. É verdade que a misericórdia de Cristo, ela vai de geração em geração. A misericórdia de Jesus, ela é eterna e ela se renova a cada manhã. Se não fosse a misericórdia de Cristo, nós seríamos consumidos. A verdade é que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aqui falou que a misericórdia de Cristo vem sobre os que temem. Temer não é ter medo. Temer é ter reverência, reconhecer a Cristo como Criador, reconhecer a Ele como Todo-Poderoso. O versículo 51 diz o seguinte: agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Agiu com seu braço valorosamente. Isso simboliza o poder de Deus. Ele age com poder. Isso nos lembra o que Deus ele fez no Egito, quando enviou as pragas. Ele disse que ele agiu com seu braço valorosamente e com grandes manifestações de juízo. Isso está relacionado quando Deus ele intervém e quando ele age com poder. Mas então ele dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. A verdade é esta: Cristo, ele derruba os orgulhosos, ele derruba os que nos coração alimentam pensamentos soberbos. Ele frustra planos de arrogantes. Essa é a verdade. Mas então o verso continua no versículo 52. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Veja que detalhe interessante. Aqui Maria descreve uma inversão divina. Os poderosos, os autossuficientes, eles são rebaixados, mas os humildes, os dependentes de Deus, que reconhecem que são dependentes de Deus, eles são exaltados. Ou seja, Deus, ele vira a lógica do mundo. Ele age dessa forma. O verso continua: encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Outra inversão que nós encontramos aqui. Outra inversão. Ou seja, quem reconhece sua necessidade espiritual é saciado. Veja bem, esses versículos estão ligados às bem-aventuranças e os ais. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados que têm sede e fome, porque serão fartos. Mas da mesma forma lá diz: ai de vocês, os ricos, porque já receberam a vossa consolação. Então vamos à conclusão. Quem reconhece a sua necessidade espiritual é saciado. Quem se sente autossuficiente, esses saem de mãos vazias.
Ou seja, a palavra rico que aparece aqui são pessoas que confiam nas suas próprias forças. Essa é a verdade. Veja bem, versículo 54 diz: amparou Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. E o versículo 55 completa: a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Veja que detalhe interessante. Agora Maria está se lembrando e está reconhecendo que a promessa de Deus está se cumprindo em sua vida, porque dela viria o Messias. Deus havia feito uma promessa a Abraão em Gênesis 12, 15 e 22, de que ele abençoaria a sua descendência. E agora Maria, ela reconhece o cumprimento da promessa de Deus. Não que a promessa de Deus está se iniciando em Maria, não, mas que Maria está fazendo parte do plano de Deus. Veja que detalhe interessante. Deus, ele prometeu lá atrás a Abraão e agora está se cumprindo, porque quando ele promete, ele é fiel para cumprir. O versículo 56 vai dizer o seguinte: Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. A gente sabe que no versículo 36 nós vamos encontrar que Isabel, ela estava com 6 meses de gestação. E Maria, ela permanece 3 meses na casa de Isabel, totalizando 9 meses. Então chegamos à conclusão que chegou a hora de João Batista nascer. E é isso que nós vamos estudar no próximo estudo, no próximo vídeo, o nascimento de João Batista. Meu querido irmão e minha querida irmã, Maria, ela ficou para ajudar Isabel por 3 meses e depois ela voltaria para casa, onde ela enfrentaria dificuldades pela sociedade. Maria, ela é um exemplo de fé, entrega e adoração genuína. Que nós possamos ser como Maria. Maria exaltou a Deus. Ela disse: a minha alma engrandece ao Senhor. A sua misericórdia vai de geração em geração. E essa é uma verdade. Se não fosse a misericórdia de Cristo, nós seríamos consumidos. Mas graças a Deus, porque a sua misericórdia se renova a cada manhã. Se essa mensagem ela te edifica, toca o teu coração, se inscreve no canal e ativa o sino. Compartilhe para outras pessoas. Que assim seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.